Fala, fala rapaziada. É um prazer estar aqui nesse ilustre estúdio aqui do meu primo Rodrigo, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, de viagem, passando aqui para dar um alô. Enfim, vim dar uma palhinha aqui, tô voltando de férias, passei a última semana aí tranquilo, mas sempre acompanhando, né, que o mercado nunca para. Então, ele me pediu para dar uma palha de como que a análise do que está rolando no mundo macro pode influenciar o mundo cripto, se bem que hoje o mundo cripto já faz parte do mundo financeiro, né, dado a participação dos institucionais e do tamanho que tomou esse mercado. Eu observo aí um início de ano desafiador no contexto macro por diversas razões. Vou chegar aqui em dois tipos de sinais que eu enxergo agora aqui, que é um sinal positivo, um sinal negativo para o atual momento. Vou explicar para vocês, mas para conduzir aí a linha de raciocínio introdutória, eu acho que é um cenário desafiador para caramba, porque a gente tem o Fed realmente visando aí aumentar a taxa de juros, né? O pessoal me conheceu aqui quando eu apareci naquele vídeo falando não vai aumentar, e aí no último eu falei não vai aumentar, mas agora em janeiro eu acho que a chance de aumentar também não vai rolar, mas a chance para aumentar em março ela é muito alta, ela é a maior chance na verdade. E não é apenas o fato de aumentar os juros, porque se vocês pararem para pensar é 0,25%, não é isso que muda, mas é a dinâmica, né, do mercado inteira, porque, enfim, você vai ter ativos que dependem do mercado confiante que os juros vão se manter baixos. E aí eu mostrei aqui que principalmente o setor de tech, né, que vai trazer a valor presente aí seus valuations. E aí eu diria que o astro aí que a gente pode mostrar aqui é o fundo da Cathie Woods, o ARK, que do topo, né, que ele fez ali mais ou menos há um ano atrás já entregou quase que 50%. E aí a gente começa a ver também o Nasdaq patinando, ao passo que o Dow Jones, que é um mais cíclico, né, é, num padrãozinho diferente. E, enfim, por que o Dow Jones e o Nasdaq começam a se separar um do outro? Porque o Dow Jones ele é o indicador industrial, né, das empresas, é um indicador mais antigo, e o Nasdaq das empresas de tech. E o mercado está comprando a ideia do aumento da taxa de juros, mas você aumentar os juros, e aí que vem o verdadeiro desafio, você aumentar os juros num momento de exaustão de ciclo, você pode chegar atrasado para a festa e causar aí uma correção. Foi isso que aconteceu, por exemplo, antes da bolha da Nasdaq em 2001, quando o Alan Greenspan, que era o chairman do Fed ali, ele subiu os juros e aí o mercado logo em seguida, né, o ciclo o ciclo econômico chegou na sua exaustão e aí o mercado corrigiu fortemente. E eu tenho alguns indicadores que eu acompanho e eu acredito que a gente está próximo da exaustão do ciclo. Há alguns que eu comento, como a distância entre número de trabalhos em aberto e trabalhos que estão sendo field, né, as pessoas estão pegando. Hoje a previsão era de 400 mil, veio 200 mil, veio só metade. Então eu acho que eventualmente a curva de juros ela vai se encontrar e ela vai ficar mais reta. E quando eu falo a curva de juros, aí eu vou mostrar na tela para vocês. Você pode olhar os juros, por exemplo, de um ano do Tesouro, aí subindo, né, lá de baixo de 0,04 para 0,40, ou seja, percentualmente é um valor grande. Você pode olhar os juros de, por exemplo, 5 anos também subindo aí já em 1,5. E você pode olhar o que eu mais olho hoje em dia, que é os juros de 10 anos, que aqui a gente está olhando o gráfico semanal. Essa semana ele deu uma alfinetada aí para cima e foi buscar aí valores que apenas no mês de março, abril e ali em maio foram observados. A taxa de juros longa ela vai tender a cair quando o sentimento econômico é de deterioração, tá? E aí, o que eu acho que pode estar acontecendo, né? Qual que é a minha leitura disso? Na minha opinião, essa variante Omicron, ela é bem contagiante, mas ela não é tão letal quanto as últimas. E isso aí tende a seguir um padrão de outras pandemias ao longo do século que terminaram da mesma forma. Então, ou o mercado está otimista aqui, tradando o final da pandemia, ou seja, o mercado já está antecipando que passando essa onda acabou a pandemia,
Ou, na verdade, e aí a gente tem que olhar para o que está acontecendo na China. A gente ainda vai ver um aperto muito grande na China até o final do mês. É, eu acabei de retweetar, né, hoje à tarde, uma thread da Sofia, é, esqueci o sobrenome dela agora, é uma repórter da Bloomberg portuguesa que fica na China, que ela resume a semana. Foi uma semana onde as ações da Evergrande, por exemplo, deixaram de ser negociadas em bolsa. Então quem tinha ação saiu com zero. Então tem muita coisa rolando na China e isso pode estar refletindo, na verdade, um cenário extremamente pessimista também, que é a liquidação de ativos para a conversão deles em depósitos em dólar. E aí eu acho que quem está puxando também, né, essas taxas para cima é a Europa. Eu chamaria a atenção para a explosão na taxa de juros da Alemanha, porque está rolando um estresse ali quase que bélico, eu diria, na Europa, agora com protestos no Cazaquistão, que beneficiaram o urânio, e também tem a confusão com a Ucrânia, a confusão com o Cazaquistão, já teve confusão com a Bielorrússia, e ainda está com o aumento, né, suposto aumento do gás natural na Alemanha, inflação mais alta na Europa que, por exemplo, nos Estados Unidos. E as taxas de juros da Alemanha estão aí selling off, e aí a taxa de juros dos Estados Unidos, né, vai tender a pegar uma certa correlação numa parte da movimentação. Então, ou seja, está rolando um sell-off de bonds na Alemanha, as taxas de juros do Japão são mais tímidas, mas também estão aí subindo, e o posicionamento, né, do mercado, que eu não vou botar aqui na tela, mas o posicionamento, né, tá um posicionamento onde o open interest nos contratos futuros de taxa do Tesouro, eles já estão fazendo topo. Então, a hora que os asset managers começarem a desmontar a posição, provavelmente a gente vai encontrar aí um topo na taxa longa. Bom, Heraldo, por que que você ficou aqui falando pra caramba de taxa de juros? Onde você quer chegar? Eu quero chegar numa correlação muito interessante que eu tenho observando. Ih, peraí que eu apertei um negócio aqui no. Numa correlação muito interessante que eu tenho observado nos últimos 6 a 9 meses, da taxa de juros de 10 anos com o Bitcoin. Então, deixa eu fazer ao contrário, que vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Quando a taxa de juros sobe, significa que quem comprou o bonde está perdendo dinheiro. Quando a taxa de juros cai, quem comprou o bonde está ganhando dinheiro. Tá? Então a gente vai detectar aqui uma correlação inversa, tá? Aonde quando a taxa de juros sobe, ou seja, quando o preço do Tesouro Americano se desvaloriza, o Bitcoin ele valoriza. E vice-versa. Cara, como é que bota na mesma escala aqui? Acho que talvez esse aqui. Não. Ah, não. Bom, não importa. Deixa eu botar aqui no diário. Talvez dê para pegar mais tempo. Isso, esse aqui que é o que eu queria mostrar. Então, desde que o Bitcoin foi, digamos assim, institucionalizado, digamos assim, né, na metade do ano passado, a gente começa a ver que quando a taxa de juros que está em laranja aqui, ela começa a subir, o Bitcoin começa a subir também. E aí, no atual momento, a gente está vendo aqui meio que uma boca de jacaré, digamos assim. Então, esse espaço aqui entre os dois, na minha opinião, pode representar aí uma oportunidade de um trade, aonde você entra comprando, por exemplo, isso aqui não é sugestão de investimento, tá, pessoal? É só com fins educacionais, mas se você observar a distância, né, entre os dois, você pode fazer um trade que é o seguinte, cadê? Você pode olhar o ETF de 10 anos, da taxa de 10 anos do Tesouro, que como eu comentei, quando a taxa sobe, ele perde seu valor, que é o IEF, e você pode comprar o Bitcoin junto, porque a gente acredita que esse diferencial que se abriu entre os dois vai se recolher, então você coloca aí um stop, digamos assim, em cada um. Esse gráfico aqui está ideal, né? Do último ano, eu acho. Você coloca um stop em cada um, você entra no IEF, entra no Bitcoin acreditando que vai recolher a diferença que se abriu entre os dois. Então, esse seria o sinal positivo, digamos assim, que eu daria, olhando o contexto macro. Eu acredito que a taxa de 10 anos ela está próxima de ter feito um topo. A gente vai observar aí uma sequência de indicadores econômicos nos próximos dias.
eu me atentaria à terceira semana de janeiro, quando saem os dados de retail. Eu tenho um modelo meu de análise, de forecast de dados de retail e está bem pessimista para o mês de janeiro, lembrando que o consumo, né, o crédito utilizado em consumo bateu no pico no mês passado. Então tem vários sinais aí de fim de ciclo. Essas coisas demoram, não se desenrolam da noite para o dia, né? No mundo macro tem que olhar com a ótica trimestral. Então esse é o sinal positivo aí que eu acho que a taxa longa se mantendo alta, o Bitcoin pode ir buscar. Agora, e o que, que tem de mais negativo? Bom, a gente tem observado que a volatilidade nas taxas de juros tem aumentado e o skill, né, que é um indicador que eu gosto de olhar em alguns momentos. Isso aqui é o seguinte, você tem o book de calls e de puts, né? Então, quando o pessoal tá otimista, eles vão comprar call. Quando o pessoal tá pessimista, eles vão comprar put. Então, quando o skill sobe, significa que você tem um preço, você ganha mais vendendo call. Quando o skill cai, você ganha mais vendendo put.